Bom dia, queridos. Então, vamos lá novamente dar continuidade aos nossos trabalhos nas orações, né? Com mais um exercício. Vou dividir aqui a tela com vocês. Aqui onde nós paramos. Isso. Vamos ver aqui só mais um. Apareci. Só mais um exercício, tá? Agora, vocês vão prestar atenção e depois aquele mesmo esquema, eu dou um tempinho para você pausar e copiar no seu caderno, tá? Então, a gente estava vendo exercícios de divisão de orações e depois a classificação. Esse daqui é um pouquinho diferente, tá? Eu vou dar as orações para vocês e a gente vai juntar de acordo com o que está sendo pedido ali, entre parênteses, que são os valores semânticos que eu quero dar ao meu período, tá? Aqui o primeiro é alternância, o segundo, conclusão. Vamos ver como é que se apresenta o enunciado desse tipo de questão. Então, reúna as orações abaixo. Então, são duas orações. Por que são duas orações? Porque, um verbo, uma oração. Um verbo, outra oração, né? Então, duas orações diferentes, termina no ponto, né? Períodos simples. Então, eu quero que você reúna essas orações. No caso, aqui são duas, aqui também são duas. Poderiam ser três? Poderiam, tá? Poderia ser quatro? Também, não tem problema. Períodos compostos por coordenação, né? Então, você vai reunir essas orações formando períodos compostos por coordenação. Para isso, utilize conjunções adequadas para que o período possua o valor semântico expresso entre parênteses, ok? Então, vou para casa cedo, espero por você. Então, aqui é uma oração, porque só tem um verbo. Aqui é outra oração, porque também só tem um verbo. Vou para casa cedo, espero por você. Eu estou pedindo para você formar um período utilizando uma conjunção que me dá uma ideia de alternância, que tenha um valor semântico expresso entre parênteses. Valor semântico de alternância. Como é que eu faço para juntar as orações para que elas formem um período? Eu vou incluir uma conjunção, ligando as duas. Que tipo de conjunção? Uma conjunção que me deu uma ideia de alternância. Moleza, né? Qual a conjunção que me dá a ideia de alternância? Ou, ora, né? Tá lá no nosso quadrinho. Então, olha, como é que eu posso fazer isso daqui? Vou para casa cedo ou espero por você. Tá? Unir as duas orações, formando um período composto, né? Vou voltar aqui, vou deixar menorzinho para eu poder fazer com vocês, né? Isso. Vou para casa cedo ou espero por você. Tenho que usar o ou? Posso usar o ora? Posso. Ora, vou para casa cedo, ora, espero por você? Posso, tá? Não estaria errado, mas ninguém fala assim, né? Nesse caso, a gente usa mais o ou. Poderia colocar o ou na frente, né? Ou vou para casa cedo ou espero por você? Poderia, tá? Não estaria errado, mas eu só colocando aqui no meiozinho já é suficiente, ok?
Vou colocar ele grandão, para você enxergar melhor, tá? Essa daqui é a minha resposta. Vou colocar de vermelho, vai ficar melhor ainda, que aí você vai enxergar lindamente e vai conseguir diferenciar a resposta da pergunta. Ok? Vou dar agora uma pausa para eu beber a minha água e você vai tentar fazer sozinho a letra B que está embaixo, tá? Vou dar aquele tempinho para você apertar aí, fazer a pausa, copiar o exercício, anunciado e tudo, tá, gente? Não pode esquecer. Se botar só a resposta aí no seu caderno, depois você vai ficar perdido. São várias aulas online, vai dar confusão. Vai por mim. Copia direitinho, do jeito que está no slide, né? Com o enunciado, a resposta, e aproveita e tenta fazer a letra B, tá? Dá um tempinho aqui. Ok? Já deu tempinho para você copiar, para tentar fazer a letra B também, tá? O que você deve ter percebido quando você tentou fazer a letra B? Você deve ter se perguntado, nossa, essa professora maluca nem disse, será que eu posso tirar alguma coisa, mudar as orações para poder formar um período? Pode, tá? Você pode fazer isso. Não precisa colocar exatamente igual aqui, por exemplo, se eu quiser tirar o eles da segunda oração, eu posso, tá? Porque ele já aparece aqui. Por que eu posso fazer isso? Para evitar repetição de palavras desnecessariamente, tá? Então, quando eu junto as duas orações para formar um período, eu posso fazer alguma adaptação para ficar melhor, tá? Para ficar mais claro. Então, olha aqui a primeira oração, eles sofreram um acidente. A segunda, eles não foram ao passeio. Eu pedi para você ligar essas duas orações utilizando uma conjunção conclusiva, né? Que me dá uma ideia de conclusão. Então, ó, vou colocar aqui menorzinho meu slide para eu poder escrever. Então, nossa, está tão pequeno. Vou fazer assim para ficar melhor. Ah, agora foi. Então, eles sofreram um acidente. Aí eu vou usar uma conjunção conclusiva. Vou colocar lá, logo, por exemplo. Né? Logo é uma conjunção que me dá uma ideia de conclusão. Né? Posso usar o logo. Ah, professora, posso usar o então? Pode, não tem problema, tá? Posso usar qualquer uma daquelas que sejam conclusivas, tá? Sem problema nenhum. Então, eles sofreram um acidente, logo, eles não foram ao passeio. Eu poderia colocar o eles aqui, tá? Mas não precisa. Por quê? Porque eu já coloquei o eles aqui na frente e o verbo aqui vai continuar na terceira pessoa do plural. Então, dá para eu saber que o sujeito é eles, tá? Se você colocou eles aqui, não tem problema nenhum, só vai ficar um pouco repetitivo, né? A gente não fala dessa maneira. Mas não estaria errado, tá? Eu vou tirar o eles para ficar mais próximo daquilo que a gente fala. Então, logo, não foram ao passeio, tá? Vou tirar o negrito aqui para deixar igualzinho de cima e vou colocar a resposta toda em vermelho para diferenciar melhor quando aparecer aqui no slide grandão para você conferir, tá? Então, eles sofreram um acidente, logo não foram ao passeio. Poderia usar qualquer outra conjunção que me desse uma ideia de conclusão. Então, eles não foram ao passeio, por isso não foram ao passeio, tá? Qualquer uma delas
estaria certo. Eu coloquei o logo porque é a mais comum, é que aparece mais, ok? Então, sempre que eu tiver esse tipo de exercício e for para eu juntar duas orações, eu posso modificar, tirar um sujeito da segunda, se for o mesmo sujeito, tá, gente? Só tirei o eles daqui da segunda oração porque é o mesmo sujeito. Se forem sujeitos diferentes, não dá, eu vou ter que manter, ok? Então, posso fazer essas arrumações, tá? Não tem problema. Vamos ver agora, então, aqui o próximo exercício. Né? O próximo exercício, como eu confio muito na sua inteligência, perspicácia, sagacidade, eu coloquei um exercício mais difícil que eu tirei de um vestibular da PUC, que todo mundo conhece, né? Uma faculdade, uma universidade famosa no Brasil inteiro. Então, peguei essa questãozinha da PUC aqui, mas antes da gente falar sobre ela, eu vou falar sobre a dúvida que eu recebi do e-mail, né? Recebi por e-mail de uma colega. Não vou dizer o nome porque é segredo, tá? Mas por que eu vou falar isso com vocês? Porque, de repente, a dúvida da colega é a dúvida de outras pessoas, né? Então, voltar lá naqueles nossos slides lá dos primórdios. Aqui. Ops, voltei nos primórdios demais. Nessa primeira oração aqui, tá? O prédio pegou fogo e chamaram os bombeiros, né? A colega me mandou um e-mail perguntando se, em vez de usar o e, ela poderia usar o logo, né? Porque ela achou que essas duas orações têm uma relação próxima da conclusão, né? O prédio pegou fogo e qual é a conclusão? Chamaram os bombeiros, né? O que vocês acham? Pode se usar aqui uma conjunção conclusiva, como então ou logo, por exemplo? A resposta é sim, eu posso, tá? Fica até melhor, fica até com mais sentido se eu colocar o logo. Porque, na verdade, olha, o prédio pegou fogo, pode ser, sim, uma conclusão, as pessoas chamarem o bombeiro, né? Ou até uma explicação, se eu inverter, por exemplo, se eu pego essa oração e coloco aqui na frente, chamaram os bombeiros, pois o prédio pegou fogo. Aí essa oração aqui vai virar uma explicativa. Pode ser também, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Como a gente monta, né? Quando a gente escreve e monta um período numa redação, por exemplo, vai depender também, né? A conjunção que eu vou usar, ela vai depender do sentido daquilo que eu quero escrever, tá? Por que eu coloquei o e e não coloquei o logo aqui de cara? Por uma questão didática, tá, gente? As conjunções que a gente usa com mais frequência nas orações coordenadas, quando a gente está montando um período coordenado, é o e o mais, né? Tanto é que você pode ver nos livros os exemplos, primeiros exemplos que aparecem sobre essa matéria são com orações aditivas e adversativas, tá? Depois é que a gente vai destrinchando e explicando com mais detalhes as seguintes, as orações seguintes. Então, nesse caso aqui, se a colega viu, né, uma conjunção de conclusão, ela está certa. Por quê? Porque faz sentido a gente pensar esse período como uma conclusão. O prédio pegou fogo, a conclusão do incêndio, do fogo, é que chamaram os bombeiros. Certíssimo, tá? Nesse caso aqui, o e, ele pode ser substituído por uma oração, por uma conjunção conclusiva, formando uma oração coordenada sintética conclusiva, ok? Por que eu estou falando isso agora? Porque isso é muito próximo
né, parecido com a questão que a PUC elaborou sobre isso, sobre esse assunto. Então, como é que a PUC pensou a questão do vestibular? Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. Ó, a grande utilização da conjunção e, né? A PUC vai explicar por que a gente usa muito a conjunção e, podendo, né? Em algumas vezes em que a gente poderia usar a outra conjunção qualquer, como a colega pensou lá na frente, né? Eu coloquei o e aqui, mas eu poderia colocar o então ou logo. Então, a gente usa muitas vezes a conjunção e no lugar de outras conjunções, né, por um motivo que a PUC vai falar aqui para mim, né? Por que a gente usa a conjunção e muitas vezes em lugar de outras conjunções, né? A PUC disse que a grande utilização da conjunção e deve-se, em parte, ao fato dela poder assumir diversos significados, né? Como o significado parecido com o conclusivo, que a gente viu no exemplo que eu mostrei para vocês lá das nossas aulas dos primórdios, que foi a dúvida da coleguinha. Então, aqui, o que a questão continua propondo para a gente, né? Substitua quem? A conjunção e em cada frase abaixo por uma conjunção mais característica do significado em questão. Então, se essa questão fosse relativa a esse período aqui, a colega que me mandou o e-mail teria acertado, né? Ela teria substituído o e por logo ou por então, né? Eu acho que foi então que ela colocou no e-mail para mim. Estaria certo. E ela descobriu, inclusive, uma questão de vestibular sem querer, né? Então, ó, porque o que ele pede aqui para fazer nessa questão do vestibular? A mesma coisa que a colega fez naquele exemplo. Então, olha, todos se prepararam ansiosamente para o domingo na praia e choveu. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir o e por outra conjunção mais característica do significado em questão, tá? Então, você vai ver qual o valor semântico existem entre essas duas orações e vai substituir o e por uma conjunção mais adequada, mais indicada para esse significado que está aparecendo entre essas duas orações no período, ok? Igual a coleguinha fez, substituindo o e lá pelo então ou pelo logo. E a mesma coisa você vai fazer aqui embaixo, só que o e está aqui, tá? Vou dar um tempinho para você fazer. Pode copiar, dá lá pause no seu computador, copia o exercício inteiro com o enunciado, com tudo, tá, gente? E tenta fazer. Vai lá. Foi? Vamos voltar então. Aqui, ó. Você vai ver como é fácil. Todos se prepararam ansiosamente para o domingo na praia. Então, olha, todos se prepararam ansiosamente para o domingo na praia. Então, o que essas pessoas esperavam? Um domingo de sol para poderem se divertir, né? E o que acontece? Chove. Então, a gente vê que essa oração aqui, com chover, elas têm ideias opostas, tá? Ideias adversárias. Então, eu vou substituir o e por qual conjunção? Por uma conjunção de adversidade, né? Que pode ser qualquer uma. Vou diminuir aqui para eu fazer com vocês. Então, ó, todos se prepararam
ansiosamente, eu tô com assim, que nem ceguinha, então melhor botar o óculos. Para o domingo na praia, mas choveu. Ah, Cristiane, eu não botei o mais, eu botei porém. Tá certo, ok? Certíssimo, não tem problema nenhum. Vou botar negrito não, vou botar vermelho que fica mais bonito. Afinal de contas, né? Vou botar grande para você ver. Então, se você colocou porém, se você colocou todavia, está certo, tá? Eu coloquei o mais só porque é a conjunção mais comum, a que mais aparece, a que a gente utiliza mais. E como eu estou corrigindo os exercícios com vocês, eu estou pensando em colocar o que a maioria dos meus alunos colocou. Então, eu acho que a maioria de vocês deve ter colocado mais, porque é a conjunção que a gente usa com mais frequência, tá? Mas se você colocou porém, todavia, não tem problema nenhum. Qualquer conjunção aqui que tenha valor semântico de adversidade ou de oposição, tá valendo e tá certo, tá? Vamos agora para a letra B, que é um pouquinho mais difícil, mas nem tanto. Então, olha, conformar-se com a situação e mobilizar-se para melhorá-la são as opções do brasileiro, né? Aqui, a palavra-chave para você descobrir qual é a conjunção é opções. Se ele está dando duas opções, ele está dando o quê? Duas alternativas, né? Quais são as alternativas? Conformar-se com a situação é uma alternativa. Mobilizar-se para melhorá-la é outra alternativa, né? Alternativas são opções, concorda? Então, o que eu vou usar aqui para completar o meu período no lugar do E que eu coloquei com letra maiúscula? A gente vai usar uma conjunção que me dá uma ideia de alternância. Então, posso colocar o ou. Conformar-se com a situação ou mobilizar-se para melhorá-la são as opções do brasileiro, ok? Moleza, né? Vou fazer aqui lindo, que não foi tão lindo, porque foi para baixo. Porque, gente, como vocês lembram, né? Eu tenho, assim, uma afinidade incrível com a informática. Nossa, nós nos damos maravilhosamente bem. Então, conformar-se com a situação ou mobilizar-se. Espera aí, que vai ficar melhor agora. Afinal de contas, né? Nada como ser uma loura esperta. Isso. Para que ficar digitando tudo se eu posso copiar? Aqui eu vou colocar escurinho para você poder enxergar melhor, ok? Então, conformar-se com a situação ou mobilizar-se para melhorá-la são as opções do brasileiro, tá? Fácil? Facinho, né? Então, pode corrigir aí no seu caderno. E nós vamos continuar no próximo slide. Aqui é onde eu coloco as respostas, né? A última questão que a gente tem é uma questão do Enem, tá? A questão do Enem vai ser a nossa questão desafio. Vai ficar para a próxima aula, junto com a correção dos exercícios que eu vou passar para casa. Dessa vez, tá, gente? Eu não vou passar dever de casa do livro. Eu vou querer que vocês leiam no livro, tá? Quem tem o livro verde, que é esse livro lindo aqui,
vai ler nas páginas 20 e 21. Só ler, tá? Vou mostrar aqui. A página 20 e a página 21. Vou sair daqui da minha divisão de tela. Ó, aqui vai estar escrito, né? Vai ter todas as orações, a classificação de todas elas, onde tem assim, classificação das orações coordenadas sindéticas, tá? Você vai ler, só ler. Vão ter as 5 aí: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Vai ter um quadrinho ali no meio falando do mais inicial, ok? Você vai ler também e eu vou falar sobre ele na próxima aula, tá? Isso se você tem o livro verde, página 20 e 21. Se você tem o livro amarelo, a mesma coisa vai estar na página 105 e na página 106, tá? Onde tem classificação das orações coordenadas sindéticas. Esse daqui é o livro amarelo. Aqui no meio vai ter o mesmo quadrinho, que é falando do mais inicial, tá? Você vai ler também, mas eu vou explicar esse quadrinho sobre o mais inicial na próxima aula que a gente tiver. Depois, logo em seguida, vão vir os exercícios. Você não vai fazer os exercícios do livro. Por quê? Os exercícios do livro da capa amarela são diferentes dos exercícios da capa verde. Então, você vai fazer os exercícios que eu vou colocar no universo do aluno, tá? Que vai estar disponível lá. São 5 exercícios parecidos com esses que a gente vem fazendo. Unir as orações utilizando uma conjunção, percebendo o valor semântico da conjunção, dividindo e classificando as orações, tá? Vai ser basicamente os exercícios que vocês vão fazer para casa, ok? Uma coisa que eu queria falar com vocês rapidamente. Por que a gente estuda isso? O que é interessante a gente saber das orações coordenadas ou orações subordinadas, que a gente vai ver um pouquinho depois. O interessante, gente, eu estou pedindo para vocês lerem, mas não precisa decorar. Ficar lá decorando a oração, né? Fazendo a oração da oração. Oração coordenada adversativa, mas, porém, entretanto, todavia. Oração coordenada aditiva, Enem. Não precisa ficar decorando isso, tá? O que vai importar para a gente, não precisa fazer oração das orações. O que vai importar para a gente vai ser você entender o valor semântico delas. É você saber pegar as duas orações, utilizar uma conjunção que você queira do seu agrado para expressar a sua ideia e ligar essas orações formando um período que tenha coerência, que tenha sentido. Por quê? Porque é isso que é cobrado, tá? É importante a gente saber utilizar as orações para formar períodos, não para decorar, ficar lá papagaiando, que nem Pai Nosso, Ave Maria, oração coordenada, sindética, aditiva, adversa. Não, gente, isso é loucura, tá? Não façam isso. Não precisa se preocupar com isso. Eu vou explicar depois, na aula que vem, eu vou falar mais sobre o Enem, como isso é cobrado no Enem e o que interessa para a gente saber dessas orações para o nosso uso, para a nossa escrita, para a nossa interpretação de texto, tá? Então, beijo, abraço, leiam com calma, sem se preocupar em decorar, ok? Eu quero que vocês entendam para saber usar e trabalhar com os períodos. É isso que interessa para a gente, tá bom? Boa semana, bons exercícios, estudem, descansem bastante, fiquem em casa. Beijo!